Olá, estamos aqui com mais um Prevent-V e hoje o nosso convidado é o Dr. Adriano Mel, médico clínico, que vai nos falar sobre diabetes, que é um problema sério hoje no país. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, como estão? Espero que estejam bem. Tudo bem. Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como prevenir a diabetes. A diabetes tem chamado muito a atenção no mundo inteiro, exatamente por ser uma doença em franco crescimento e que nos próximos anos veremos uma piora dos níveis estatísticos de pessoas portadoras dessa doença. Na verdade, se considera o paciente diabético aquele que tem os níveis aumentados de glicemia na corrente sanguínea, podendo ser dividido no diabetes tipo 1, que é a insulina dependente, que aparece na infância e na adolescência, e o diabetes tipo 2, não insulina dependente, que geralmente aparece a partir dos 40 anos de idade. Mas nós não podemos esquecer também do diabetes gestacional, que aparece na mãe gestante e que pode ser dali o primeiro passo para esta mãe gestante se tornar, na sequência, uma paciente diabética. Porque a gestação tem alguma coisa... Na verdade, o que nós sabemos, as gestantes que ganham muito peso, fetos ou bebês, no caso, quando nascem acima de 4 quilos, e um histórico prévio ou até mesmo envolvendo familiares com diabetes ou várias tentativas frustrantes de gestação, existe essa propensão e as expectativas hoje são estatisticamente muito acima do que imaginávamos há alguns anos atrás. Então, nós estamos conhecendo ano após ano, década após década, o comportamento de toda uma população. E grande parte dos problemas hoje do diabetes está concentrado no diabetes tipo 2, daquele que aparece a partir, ou em média acima dos 40 anos de idade, decorrente de uma série de fatores, entre eles o sedentarismo, entre eles o ganho de peso ou sobrepeso, entre eles o erro alimentar. Se nós levarmos em consideração tudo isso, ou essa tríade, veremos que temos ou estamos sujeitos às tentações de uma alimentação errática, de uma falta de exercício, o que contribui muito hoje para o aparecimento da síndrome diabética, que envolve o quê? Envolve muita sede, envolve fome, envolve emagrecimentos rápidos, fraqueza muscular e níveis elevados da glicemia na corrente sanguínea. O que acontece hoje é que o Brasil é um dos 3 países no mundo que terá o maior número de diabéticos estatisticamente comprovados para os próximos 15 anos. Enquanto a progressão de diabetes no mundo para os próximos 15 anos prevê um aumento em torno de 54%, Brasil, Índia e Rússia deverão aumentar algo entre 64% e 67%. Não são os países emergentes na diabetes? Exatamente, emergentes política, economicamente e diabeticamente falando. O que acontece é exatamente isso. A migração do indivíduo do interior das grandes cidades, onde ele comia muito, mas ele trabalhava muito, ele gastava energia fazendo a sua atividade física, para uma cidade grande, onde ele troca o trabalho no campo pelo trabalho atrás de um balcão, como motorista, como porteiro de edifício, transferindo completamente o metabolismo e alterando completamente esse metabolismo, esse gasto energético, se tornando um sedentário.
diminuindo a massa muscular e com isso toda uma reação, uma capacidade até de você ter o controle sobre a tua glicemia, sobre os depósitos dessa glicose. Então, assim, nós temos que desenvolver a capacidade de exercícios de forma repetitiva. O grupo muscular ele é perdido acima dos 40 anos na proporção de 8% a cada década. E acima dos 70 anos nós perdemos 15% de massa muscular por década. Segundo, ensinarmos as crianças e os adolescentes a alimentação correta. O excesso de carboidrato, o excesso de açúcar que hoje está integrado a grande parte de toda a nossa fórmula alimentícia tem que ser revista. Vocês sabem que num pacote de bolacha nós temos carboidrato equivalente a 8 pães franceses? Eu acompanhei umas pesquisas de um instituto chamado Instituto Alana. Não sei se o senhor tem conhecimento desse instituto. E eles trabalham com isso, exatamente isso. Eu vi um vídeo deles onde eles colocam um copo de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante, quanto representa em açúcar. Sim. Isso durante uma semana. E eles chegam no final do mês com 3 ou 4 copos de açúcar refinado, lotado. Isso vale para os sucos, isso vale para bolachas, embutidos e assim vai. Só que olha que interessante, dentro desse grupo de pacientes diabéticos que não se controlam, infelizmente no Brasil, grande parte dos diabéticos não estão sob controle. Então imagine, se os diagnosticados já não estão controlados, imaginem os que ainda não têm nenhum diagnóstico. Certo? Nós sabemos que em torno de 15% desses diabéticos já diagnosticados, eles terão uma lesão nos pés. Então, de todos os diabéticos não controlados, a partir do 10º ano em média, a partir do diagnóstico, 15% podem desenvolver alguma ferida nos membros inferiores. Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre o pé de diabético para podermos encerrar. E desses 15%, 25% poderão evoluir para uma amputação. Então, você já tem ideia da proporção numérica dessa população, que em grande parte das vezes, após uma ferida, demorará em média 1 ano para cicatrizar. Mais do que isso, olha que situação como médico, saber que grande parte da ferida dos pés é ocasionada pelo uso errado e inadequado de calçados, que é um exemplo, o paciente diabético não pode usar chinelo de dedo, é proibido. Mas por quê? Porque, além da proximidade com o solo, tem todos os dedos extremamente ali na frente, como para-choques do pé, e mais do que isso, você pode ter o que? A compressão de raízes arteriais, principalmente entre o primeiro e o segundo dedos, aonde está apoiada a tira dos chinelos de dedo. Mas você não vê nenhum trabalho com a população diabética mostrando isso com contundência, isto é, o sapato dito para diabético não pode dobrar a sola sobre ele mesmo, tem que ser um sapato de plataforma rígida. O sapato para diabético tem que promover a ventilação, pode ser de couro e pano, mas não pode ser de borracha nem de plástico. Então, você vê uma situação de terapia já na amputação e no tratamento e você não vê a prevenção no calçado, que hoje causa 90% dos danos nos pés do paciente neuropático, quer seja ele diabético, portador de Hansen ou alcoólatra, utilista. Doutor Adriano, nós gostaríamos de agradecer a aula que o senhor deu para os nossos espectadores sobre diabetes e gostaria de deixar o espaço para o senhor fazer suas últimas considerações. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu gostaria que os seus ouvintes saibam que a comunidade médica hoje está preparada quanto ao diagnóstico, à terapêutica, mas que nós precisamos ter uma atitude também política, uma atitude de iniciativa pública para reverter essa situação, porque é um enfrentamento de guerra. Veremos milhares e dezenas de amputados
que quando tiverem o seu diagnóstico, mas não tiverem o controle sobre a sua doença, poderão pagar um preço alto. E esse preço, que para um amputado não tem valor, e quanto custa um pé, quanto custa o dedo, quanto custa uma perna, de um jovem que muitas vezes não se cuidou, não teve um diagnóstico precoce. Tá? Então, essa formação, essa comunidade, parabenizo vocês pela iniciativa de mostrar à comunidade que realmente temos que nos abraçar e tratar disso com seriedade, com franqueza, com transparência, não escondendo isso no único dia ao ano, no Dia Internacional do Diabetes. Tá? Que louvado seja, né? Mas que isso tenha que acontecer os 365 dias do ano, porque as nossas perspectivas são muito graves. Eu agradeço ao Dr. Adriano Mel pela sua presença no nosso programa, que nos deu uma aula sobre diabetes. E assim terminamos o nosso Prevent Vir e até o próximo.